Natural, natureba hoje, não é? Porque diz que quando coloca filtro fica mais difícil a conexão. Sem filtro, a gente tá bonita também, sem filtro, não é? Não precisa de filtro, né, Sol? Ai, obrigada, tá linda, né? Tô linda, ó, tô linda. Precisa de filtro, pessoal, tá bem? Tá bom? Sem filtro mesmo? Tá sem filtro, né? Galera, a gente tá falando do músculo que é considerado o músculo da alma. O músculo da alma que está diretamente relacionado à dor na lombar, que é o ilho-psoas. O ilho-psoas, ele sai da fossa ilíaca, o ilíaco, e o psoas maior e o psoas menor sai aqui dos pilares lombares. A tríade, não é? Se funde conectando no trocânter menor do fêmur, fazendo parte da flexão do quadril e da rotação externa. Como ele participa do paradoxo do psoas, e o que é esse paradoxo do psoas? Quando eu estou deitada com os pés apoiados no solo, ele é um potente flexor de quadril. Quando eu coloco a alavanca em cadeia cinética aberta, ele faz uma antipulsão lombar, fazendo uma extensão da lombar. Então, importante a gente perceber que quando o nosso paciente eleva os membros inferiores em flexão de quadril ou em chair position, se não tiver força de abdômen, eu passo a gerar uma antipulsão da lombar, e essa antipulsão gera uma sobrecarga, principalmente facetária. Então, para paciente que tem espondiloartrose, não seria uma boa indicação cadeia cinética aberta sem ativação dos músculos do abdômen. Então, muito importante que a gente entenda que o psoas, ele está relacionado às tensões. Então, quanto mais tensionada eu fico, mais eu sobrecarrego psoas. Por quê? Porque quando eu tô com nível de tensão alto, eu aumento, não é, pela suprarrenal, a produção de adrenalina. E aí o que acontece com o aumento da produção da adrenalina? Então, quando eu tenho no sistema hematológico a presença de adrenalina, o meu cérebro entende uma situação de medo, de fuga, de correr. E aí o músculo que é ativado é o ilho-psoas, porque ele é o músculo da marcha, da corrida. Então, por isso ele é chamado músculo da alma, porque ele está conectado, né, com esses feixes nervosos. Ele está diretamente relacionado com o meu nível de estresse. E outra coisa muito importante é que a fáscia do ilho-psoas se conecta com a fáscia do diafragma. Então, com essa conexão, quanto mais tenso e encurtado o ilho-psoas, mais encurtado será o meu diafragma, maior dificuldade respiratória eu terei. Então, eu tenho que trabalhar paciente com dor na coluna, ilho-psoas associado ao diafragma. Por isso que a gente associa todo o padrão respiratório o reequilíbrio neuromuscular do ilho-psoas. Então, o que a gente faz, meus amores? Você está entrando agora? É a primeira vez que você está aqui, então seja muito bem-vindo. Eu sou Eliane Coutinho, sou fisioterapeuta, amo o movimento, amo tratar paciente com dor crônica. Toda a minha linha de pesquisa foi baseado nas minhas próprias dores, não é? Eu comecei a estudar dor crônica para cuidar de mim, e aí encaminhei no mestrado, doutorado e pós-doutorado
para entender melhor o paciente com dor crônica. Tratar paciente com dor crônica é a minha paixão. Ensinar os meus alunos a tratar paciente com dor crônica é a minha segunda paixão. Então, se você está aqui, seja muito bem-vindo, e aqui a gente tenta, de uma forma muito integrativa, aprender a se tratar para quem é paciente e para profissionais, não é? Fisioterapeutas, profissionais de educação física, a entender dor crônica e tratá-la, né? O fisioterapeuta com a função extraordinária de tratar a dor crônica é assim a minha paixão por ser fisioterapeuta. Então, meus amores, sejam muito bem-vindos todos aqui. E se você conhece pessoas que sofrem de dor, ou pacientes, ou profissionais que tratam dor, aqui tem um aviãozinho, clica lá, compartilha, chama mais pessoas. Eu acho que quando a gente recebe algo com tanto amor, a gente também quer compartilhar, não é? Então, sejam bem-vindos. Bom dia, 2 anos com dor nesse ossinho no meio do peito, entre as costelas, no externo, né? Será que você não tem uma osteocondrite, Jânio? Ou será que você não tem uma alteração diafragmática? Precisa investigar, não é? Então, olha só, o diafragma relacionado com dor na lombar. Ilho-psoas relacionado com dor na lombar. Todo o feixe nervoso de T12 até L2 está relacionado com psoas. Todos se conectam com ilho-psoas, inclusive o nervo isquiático, que dá origem ao nervo ciático, ok? Como proceder com ilho-psoas para paciente com espondilolistese? Dor na coxa e glúteo. Dor na coxa e glúteo pode ser um encarceramento do ilho-psoas. Eu preciso investigar. Você já avaliou o nível de hipertrofia longitudinal desse músculo? A gente vai fazer a avaliação aqui para a gente ver se o ilho-psoas está tenso. Então, hoje a gente vai aprender uma sequência para a gente fortalecer, liberar, que é importante, fortalecer, liberar e gerar hipertrofia longitudinal do ilho-psoas, ok? Então, vamos lá para a prática. Olha só, a gente vai usar essa small box, essa caixinha, porque o paciente, que é o paciente do Coluna Sem Dores, os meus alunos, os meus pacientes que fazem parte do programa Coluna Sem Dores, todos os fisioterapeutas que fazem parte do Coluna Sem Dores, que sabem que o tratamento não se resume a os 2 dias, 2 sessões que vocês fazem. Se a gente não tiver uma prescrição de treinamento para que o paciente o faça em casa, os nossos resultados são ótimos, mas a tendência é que o paciente sempre perpetue essa dor, volte em algum momento essa dor. Então, o que eu quero? Eu quero o paciente sem dor. Então, eu uso o MPCC, eu uso o PMP, mas depois eu preciso do Coluna Sem Dores. Para quê? E por que veio o Coluna Sem Dores, meus amores? Pela necessidade de continuar o tratamento em casa. Então, a gente, essa semana, estava discutindo, né? A Daiane, não sei se a Daiane está aqui, fisioterapeuta, ela fala: professora, depois do Coluna Sem Dores, mudou a minha chave. Os meus resultados
saíram de 20 para 100. E ela é do MP, ela fez o Pilates clássico científico e fez o PMP. Mas ela sempre tinha recidivas. Quando ela começou a prescrever o Coluna Sem Dores, o Coluna Sem Dores, meu amor, é um receituário com as prescrições que vocês vão dar para os pacientes de vocês fazerem em casa. Por isso que eu cobro 300 e não 50. Por quê? Porque o meu paciente, ele não tem só 2 dias de tratamento, ele tem 7 dias de tratamento. Então eu falo pro meu paciente, você vai ter reequilíbrio neuromuscular durante toda a semana, não só os 2 dias que você vem aqui. Você vai ter uma prescrição para fazer em casa. E isso é extraordinário. E aí muda tudo, muda todos os nossos resultados quando a gente aprende a ensinar o nosso paciente. Quem perdeu a aula de ontem, entra no grupo, assiste a aula de ontem, porque foi sobre 7 exercícios para vocês criarem memória cerebral no paciente de vocês através da imagética. O paciente vê você fazendo e ele reproduz, ok? Então, a gente vai ter aula hoje, a gente tem aula amanhã, quarta, quinta-feira, a gente vai abrir as inscrições para o Coluna Sem Dores para quem tiver interesse de fazer. Mas, se não tem interesse de fazer, tá tudo certo. Vem para as lives, porque a gente vai aprender muita coisa gratuita, ok? Então, pessoal, a gente vai agora tá frio aqui em São Paulo, hein, pessoal? Olha que linda minha blusa, vocês gostaram? Não é linda? Verde da Fisiociência, muito top, não é? Fala sério que é bonita. Gente, amo verde. Olha só, primeira coisa que a gente vai fazer, né? A gente vai deitar e olha só, você vai pedir para o paciente trazer um banquinho ou você vai fazer um banquinho com ele, tá? A gente vai usar o padrão respiratório, inspirando apical e costal. Então a respiração é bem superior e lateral e não abdominal, para a gente não fazer uma tração póstero anterior. E olha só, a gente vai fazer essa ponte, mas antes da ponte eu vou apoiar e olha só. Esse pessoal, pode ser uma bolinha, pode ser alguns livros, tá? Mas o paciente tem que ter. Então, apoiei aqui na pelve. E olha só. Eu vou relaxando, inspira, apical e costal. Gente, isso daqui é salvador. Ilho-psoas em alongamento máximo. Agora, você vai colocar os 3 dedos de dentro para fora. Inspira apical e costal. Os 3 dedos de dentro para fora. Faz em vocês. O paciente não tem banquinho, não consegue elevar, tudo bem. Você pode fazer baixo, contanto que o joelho flexione, né? Então, eu flexiono e agora tá? O máximo que conseguir alongar. Você vai fazer esse movimento 8 vezes dos 2 lados, com 8 padrões respiratórios. Por que a gente está fazendo de fora para dentro? Porque ele é nessa diagonal aqui,
O músculo ilho-psoas, ele faz isso aqui. Então, a gente está fazendo transversal as fibras do ilho-psoas. Vai comentando aí, pessoal. Tem o banquinho. Apoiou. Oito vezes. Agora, olha só. A gente vai fazer agora o shoulder, que é a ponte, com apoio nos pés, fazendo uma elevação máxima da pelve. Então, não é uma ponte com coluna neutra, tá? É uma ponte com hiperextensão de quadril. Pra gente tensionar longitudinalmente, pra gente aumentar a hipertrofia longitudinal de ilho-psoas, ativando quem? Glúteo máximo. Quanto maior a contração de glúteo máximo, maior a inibição do ilho-psoas. Então, eu passo a ter uma inibição recíproca, fortaleço o glúteo máximo, mas gero liberação do ilho-psoas por uma inibição recíproca. Inspira apical e costal e ó, aqui seria coluna neutra. Agora ó, inspira apical e costal, contração submáxima, ó. Pede para o paciente tocar e sentir o glúteo em contração submáxima. Inspira apical e costal. E volto sem tocar a pelve no solo. Inspira apical e costal. E volto. E faço 7 repetições desse exercício. Sem, sa, si, on, now. Ok? Muito bom. Esse exercício é um exercício mega importante, tá? Mega importante. E agora, ó, vocês vão pegar um apoio, que pode ser uma cadeira para o paciente, tá? E olha só o que a gente vai fazer. Eu vou gerar essa flexão aqui. E o que eu vou fazer com esse quadril aqui? Eu vou inspirar e agora eu vou expirar e eu vou contrair o glúteo máximo aqui, ó. Contrai glúteo máximo. Contrai abdômen. Inspirou. Esforçada. Ponta de pé. Contrai. O paciente pode fazer assim ou decúbito dorsal. Inspirou, apical e costal. Expiração forçada. Olha só. Glúteo máximo inibindo e contrai abdômen. Inspirou apical e costal. Esse a gente vai fazer 5 repetições. Glúteo máximo, ilho-psoas. Agora, olha só. A gente vai
pegar um apoio aqui, ó. Vou tirar aqui um pouco dos comentários para vocês verem melhor. Olha só, posição de 4 apoios. Inspirou e estendeu aqui. E agora aqui, ó. Inspira, apical e costal e o que a gente está fazendo aqui, ó? Movimento de marcha com hipertrofia longitudinal de elipsoas. E a gente vai fazer esse exercício, ensinar para ele fazer 6 repetições. Muito bom. Agora, sentou. Olha só. Posição inicial. Tá aqui, ó. O joelho tá apoiado no solo. E agora, inspirou. Extensão de tronco com hiperextensão de quadril. Glúteo máximo. Contração submáxima de glúteo máximo. 6 repetições. Agora, ó. Posição inicial. Inspirou, apical e costal. Expiração forçada. Inspirou, apical e costal. Expiração forçada. O que a gente quer é aumentar o espaço entre origem, fossa ilíaca, pilares lombares e trocânter menor do fêmur, né? Olha só, apoiou num banquinho, apoiou numa cadeira e agora, ó, não é simplesmente se jogar para frente. É contrair glúteo máximo e levar a pelve, não só o movimento de flexo e extensão. Então, ó, uma das formas mais fáceis do paciente entender isso é pedir para ele apoiar na região lombar e agora, ó, e volto. Inspirou, apical e costal, ó. Inspira, apical e costal. Força de abdômen. E agora, sentou, estendeu, quadril, joelho, apoia na cadeira, inspirou e inspira, apical e costal. E volta, faz 7 repetições desse exercício.
Bipedestação. Simples assim, ó. Flexiona, estende, flexiona, marcha, extensão máxima de quadril, treino funcional, estabilizador, contração submáxima, tirando a tensão, reabsorvendo adrenalina e cortisol. Não tem mistério. Quando a gente entende biomecânica, quando a gente entende controle motor, cadê, pessoal? A gente muda a memória muscular. Eu preciso conhecer o meu paciente inteiro. Teste de flexibilidade de ilho-psoas. Teste de encurtamento de ilho-psoas. Simples. Olha só. Pede para o paciente deitar. Flexiona aqui o quadril, ó. Isso aqui, ó. Se o joelho elevar, encurtamento severo de ilho-psoas. Teste positivo. Negativo seria isso aqui, ó. Alongamento, flexão máxima contralateral e mantém todo o membro inferior no solo. Se esse joelho eleva aqui, ó, dessa forma, eu tenho um ponto importante para focar para o meu paciente que sofre de dor crônica. Eu olho ele inteiro, completo, mas muitas vezes eu preciso focar em músculos específicos que estão em desequilíbrio de forças. Faz sentido isso, meus amores, para vocês? E quando os meus pacientes, né? Eu tenho um paciente, né, que mora no Chile, né? E ele faz o coluna sem dores, né? E ele falou assim: eu atendo com uma aluna sua, né, que mora aqui no Chile, olha que legal, né? E eu faço com ela 2 vezes por semana, né? E é maravilhoso, né? Até que um dia eu falei pra ela, toda vez que eu entro de férias, né, que eu viajo, eu chego pior. Por que eu não consigo manter a saúde da minha coluna, né? E aí foi quando ela entrou em contato comigo e falou: prof, eu preciso de alguma coisa para os meus pacientes fazerem fora da clínica, né? E aí ele começou a fazer o coluna sem dores, né? Então ela começou a passar para ele fazer o coluna sem dores. E depois ele entrou no coluna sem dores, né? E aí agora ele sai de férias, ele tem um programa para fazer nas férias. Durante a semana ela orienta ele e os resultados mudam. Por quê? Porque ele começa a nos enxergar como não só o profissional de 2 dias, mas aquela pessoa, aquele coach que está acompanhando você durante toda a semana, né? Então esses exercícios do coluna sem dores, eles são chaves, essenciais para o paciente que sofre de dor crônica. E tem mais um detalhe: se a gente não muda o processamento do cérebro do paciente, a gente não muda comportamento motor. Então eu tenho que reprogramar o cérebro, reprogramar os músculos. Então é reequilíbrio neuromuscular e reprogramação neural cognitiva. E é isso que o programa faz. Ele muda. A gente tem meditações para dor.
Vocês sabiam, né, que a gente tem hoje auto-hipnose para dor. Então, a gente faz isso com os pacientes da gente e os pacientes melhoram significativamente. Então, meus amores, esses exercícios, eles fazem parte de uma estratégia para a gente tirar o paciente de dor crônica lombar. E o olhar é para o ilho psoas. Fez sentido para vocês? Dúvidas, perguntas, meus amores. Dúvidas, perguntas. Ó, faz aí. Gente, eu preciso que vocês conversem comigo. Por quê? Porque é assim que vocês aprendem mais, é tirando dúvida, meus amores. É tirando dúvidas, tá? Se vocês não tiram dúvidas, quanto mais eu pergunto, mais eu aprendo. Quanto mais eu pergunto, mais o meu cérebro, reproduz aquilo que eu aprendi, ok? Então, se tudo fez sentido para vocês, então a gente se vê amanhã. E se você não está no grupo que vai receber as aulas, todas as aulas gravadas, meus amores, entra lá no grupo. O link tá lá nos stories e se não, me manda uma mensagem que eu te mando, ok? Um beijo grande. Bom domingo, boa missa, bom culto. Um beijo, Deus abençoe.